Você sabia que as doenças respiratórias são as principais vilãs da população no outono? Essa época que a gente está. E elas costumam aumentar 40% durante essa estação. Então, gente, não é à toa que a gente vê muita gente espirrando, tossindo, com crise de rinite, sinusite, né? É sol e chuva, tempo seco e úmido, tudo junto, misturado no mesmo dia. O tempo muda, a gente acaba sendo afetado por essas mudanças. Mas e daí? A gente não vai mudar o tempo, né? Não. Mas pensando em te ajudar a lidar com esses problemas, para falar sobre como fazer a prevenção, tratar, e ele ainda vai responder as dúvidas sobre essas e outras doenças respiratórias, e que nós convidamos o Dr. Alfredo Lara Gagliardi, que é otorrinolaringologista e cirurgião crânio-maxilofacial. Ele trabalha no Hospital Vila Lobos, no Hospital SEMA, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado. doutor. Como vai? Uma honra recebê-lo. A honra é minha. Vamos sentar ali para entender esse problema que vem aí sendo agravado nessa fase do ano. Exato, né? como dizia minha avó, esse furdunço, essa bagunça, né? A gente chama um termo consagrado em medicina, IVAS, é uma sigla, que quer dizer infecção das vias aéreas superiores. Na verdade, é toda e qualquer infecção que acomete garganta, nariz, ouvidos. Então, basicamente é isso. Como você bem pontuou, elas são muito mais frequentes no outono e no inverno, nos meses frios. A gente vai comentar um pouquinho o porquê lá na frente, mas essas doenças são extremamente comuns. Muita atenção a gente precisa dar para os extremos de idade. Então esse é o recado que eu queria passar. Aliás, os extremos de idade, a gente já sabe que já começaram as campanhas de vacinação contra a gripe. Precisa levar isso muito a sério, né, doutora? É uma forma de fazer prevenção. Exato. É legal que você pegou esse gancho. Os pacientes acabam nos procurando perguntar: doutor, eu tenho que tomar vacina? Ou outro mito: eu tomo a vacina, meu amigo tomou a vacina e pegou a gripe. A vacina, ela é importante para fazer a imunização da população. Então, ela é fundamental nesses extremos, nas crianças e nos adultos maiores de idade, os idosos, e naqueles pacientes que têm alguma doença que pode piorar os sintomas, né? Como doenças cardíacas, pulmonares, tumores, etc. As vacinas, elas não previnem que a pessoa vai ter uma infecção, você diminui a probabilidade. Então você pode ser vacinado e pegar uma gripe, isso pode acontecer. Mas em geral elas vão fazer com que essa gripe seja mais branda, né? Você tem um componente um pouquinho mais suave da gripe. Agora, por que nessa época a gente tem mais riscos? O que acontece com o nosso corpo? Então são dois grandes motivos. Primeiro, assim como qualquer maquinário, o corpo humano é uma máquina espetacular. Então, as mucosas respiratórias, nariz, boca, garganta, elas têm uma temperatura e umidade ótimas para funcionar. Toda vez que a gente está em algum extremo, o corpo faz um esforço extra para manter esse equilíbrio. É o que a gente chama em medicina de homeostase. Então, no inverno, o corpo está fazendo esse efeito extra para garantir isso. Então, vamos falar assim, essas mucosas ficam um pouco anestesiadas. Logo, a probabilidade de você ser contaminado por um invasor, um agressor, um vírus, uma bactéria, a chance dele conseguir ser bem sucedido nisso é maior do que no verão, por exemplo. Ainda por cima, no outono, existe o fenômeno da inversão térmica, né? Então, por causa da poluição, da inversão térmica, essa camada de ar em que nós vivemos aqui, ela fica com menos umidade também e as partículas de poeira dispersas nisso daqui, o que favorece as infecções também, porque agride ainda mais a mucosa respiratória. As pessoas que vivem em lugares mais secos, e a gente pensando em Brasil, a gente tem todos os tipos de climas, né? Então, Sim. A gente tem lugares que são mais secos, tem lugares que são mais úmidos. As que vivem em lugares mais secos têm maior probabilidade de ficarem doentes? Na verdade, as que vivem em lugares mais frios e mais secos também, exatamente como você falou. Seco não, depende mais da temperatura. É pior no frio e com temperatura mais seca do que no calor, mas a probabilidade é um pouquinho superior, é óbvio. Tem até aquele bom senso, né? Os idosos, quando se aposentam, procuram um lugar mais quente, com um clima mais ameno, justamente por isso. Porque é melhor. Porque é melhor para a respiração. Ok. A gente foi para as ruas para colher um pouquinho das dúvidas da população. E a gente viu que muita gente tem muitas dúvidas. Então o doutor Alfredo agora vai ajudar. E não esqueça, a dúvida de um é tão parecida com a do outro. Então presta atenção que você vai acabar aprendendo mais sobre o seu corpo e o funcionamento dele. Pode rodar. Tem um mito que quando muda o tempo, fica frio, que a gente não pode tomar sorvete, não pode tomar água gelada. Gostaria de saber se isso procede realmente ou se é apenas um mito. Então. Mito, como a gente falou aqui.
No inverno, no frio, a gente tem esse funcionamento anestesiado das vias aéreas. O fato de você tomar um sorvete, etc., não vai fazer com que você fique doente. Pelo contrário, o problema está nessa época do ano em si. Ok, então a gente pode tomar sorvete à vontade. vontade. Do ponto de vista do otorrino, já o nutrólogo vai falar não. Dizem que o sorvete é um dos piores alimentos do mundo, é isso? Sim, eles dizem pela quantidade de gorduras. Agora, fazendo um paralelo para a minha área, puxando sardinha para a minha área, a Europa está estão entre os maiores consumidores de sorvete. Se fosse assim, com o frio europeu, ninguém tomava sorvete. E é verdade que quando a gente está com uma dorzinha de garganta, da mesma forma que a gente coloca, por exemplo, gelo quando está com uma dorzinha no joelho, a gente deveria tomar sorvete? Não, isso é só um conforto térmico. Nós utilizamos muito esse truque quando os pacientes operam a garganta, porque dá um conforto térmico, então, mas na verdade não. Ok. Próxima pergunta, vamos lá. Para dor de garganta, existe algum remédio caseiro que eu possa usar? Boa pergunta. Então, existem vários remédios caseiros. Eu não vou fazer aqui o advogado do diabo como médico. É claro que vale o bom senso. Esses remédios caseiros acabam te dando um conforto térmico, uma melhora, mas qualquer sintoma que passe do normal, esse paciente deve procurar o médico. Eu até gostaria de mostrar, tem aqui uma imagem do que é uma garganta normal para as pessoas saberem. Coloca então a imagem para a gente entender, perceber como é que é. Cadê a imagem da garganta? Vai chegar. Isso. Essa é uma garganta normal. Então, ela tem uma coloração rosa clara, pálida. Tá vendo a campainha, o sininho? O nome médico dela é úvula. Do lado da úvula é um arco. A gente tem as amígdalas que aí nem aparece. Essa é uma garganta normal. Eu vou pedir para mostrar na sequência uma imagem com uma faringite, que é a dor de garganta clássica. Olha a diferença, como ela fica vermelha. Tá vermelha. Então, assim, a dor de garganta, a faringite, é uma inflamação da faringe. A inflamação é só pensar para o telespectador uma picada de abelha, um machucado, a pele vai ficar vermelha, é igualzinho. Então, toda inflamação tem dor, vermelhidão, calor local. Aí, por exemplo, poderia entrar um remedinho caseiro. Pode entrar um remedinho caseiro, um sintomático de farmácia pode entrar. Um remedinho caseiro desses que prometem equilibrar o pH da garganta, eles funcionam no caso de uma inflamação? Não muito. Tecnicamente, a gente sabe que as bactérias... Porque nós temos micro-organismos vivendo junto com a gente, na pele, nas mucosas, em harmonia. Então, na cavidade oral, na boca, nome técnico, a gente tem uma série de patógenos, de micro-organismos. Às vezes, com uma descompensação, isso também acontece muito. A pessoa está com um resfriado, uma doença viral, a imunidade dela baixa. As bactérias que vivem na boca falam, oba, agora que eu vou crescer, porque não tem ninguém para me proteger. E podem dar uma infecção. A infecção mais clássica da boca é a amidalite. Então, tem uma imagem de amidalite aí para mostrar para os telespectadores. Então, vamos ver a imagem da amidalite. A gente já viu a garganta normal, a faringite, agora olha a amidalite. Olha aquelas bolinhas do lado que são órgãos de defesa, são tecidos de defesa infectados por essas bactérias que vivem na boca. Isso é pus. Isso é pus, são pontos de pus. Então, você usar um desses remédios que baixam o pH numa situação de infecção pode ser benéfico, obviamente acompanhado por suporte médico. Claro, casos como esse precisam ser tratados com antibiótico. Uma outra coisa que é fundamental, a gente recebe muitas perguntas de telespectadores falando, doutor, eu já não posso tomar um antibiótico para prevenir ou tomar esse antibiótico, por que eu não consigo comprar mais sem receita médica? Porque as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo. As coisas em medicina são muito parecidas umas com as outras. Às vezes você acha que você está fazendo bem, aquele balconista da farmácia que é seu amigo de confiança, ele não está fazendo por mal, ele quer te ajudar. Mas às vezes ele acaba atrapalhando você, atrapalhando e piorando o seu problema. É verdade, a gente precisa realmente ter orientação médica na hora de tomar remédio, principalmente de tomar antibiótico. Imagina você vai fazendo resistência aí a um determinado antibiótico e a coisa era mais séria e aí depois complica. Então a gente tem que ter realmente muita seriedade, responsabilidade nessa hora, Isso. né? Dos remedinhos caseiros que a gente falou bem en passant, já vem na minha cabeça assim, aqueles que são, pelo menos parecem, bem inofensivos, água morna com pitadinha de sal ou água morna com um pouquinho de bicarbonato de sódio, chazinho de romã. Isso sem contraindicação. Não tem contraindicação. Não faz mal, mas não faz bem também. Então, sem contraindicação. Pode utilizar. Em geral, essas infecções, é o que a gente fala, são autolimitadas. Elas passam, como vem, elas vão. É o termo médico para autolimitada. Aqui, como vem, vai. Então, elas costumam durar aí entre 7 e 10 dias. Se persistir ou piorar os sintomas, procure o médico. Ok. Agora, tem uma pergunta interessante que fala sobre quando essa inflamação é frequente. Vamos ouvir a pergunta. Eu queria saber como que a gente faz para tratar a amidalite quando você costuma ter ela com mais frequência do que o normal.
Pois é, isso parece normal em algumas pessoas, né? Uma amidalite atrás da outra. Exato, às vezes a amígdala é um órgão-alvo. Como determinadas pessoas, quando estão nervosas, têm gastrite, têm dores de cabeça, algumas pessoas, quando baixa a imunidade, a primeira coisa que aparece é a tal da amidalite. Amidalite é um termo clássico, quer dizer, inflamação das amígdalas, uma infecção. Ela pode ser viral ou bacteriana. As pessoas não sabem, mas a mais comum é viral. Para isso não tem antibiótico que mate o vírus. E tem a bacteriana. Nós, otorrinolaringologistas, a gente tem um jeito de tratar e, inclusive, de indicar cirurgia. Se essas amidalites são muito frequentes, o que a gente fala é muito frequente? Infecções bem caracterizadas com febre, elas dão febre alta, febre, mal-estar, necessidade de antibiótico, a gente indica cirurgia. Não é qualquer infecção. Frequente quantas por ano? Então vamos lá. São 7 no ano, 6 num semestre, 4 em 2 anos seguidos ou 3 em 3 ou mais anos subsequentes. Aí já vale mais a pena encarar uma cirurgia e resolver o problema do que ter amidalite. Agora, dizem que quando a gente tira a amígdala, a gente fica com a imunidade abalada, é verdade? Também é mito. Porque a cirurgia das amígdalas é a cirurgia mais realizada no mundo. A amígdala é um dos órgãos de defesa que a gente tem. Na verdade, ela faz parte de um anel de defesa em volta da boca. Tem até um nome feio chamado anel de Waldeyer. Ela é uma posição lateral. Quando você tira as amígdalas, as outras células assumem a função de quem saiu. Elas aumentam de número e de tamanho para fazer a defesa. Então, isso é mito. Ok, próxima pergunta então. Vamos falar de ouvido agora. Doutor, o que poderia ser feito para curar uma dor de ouvido nesse frio? Então, é uma ótima pergunta. Para a infecção de ouvido, então, a gente abre um livro, dá para fazer um programa só por isso. Dor de ouvido é um sintoma. Então, podem ter várias doenças que causem dores de ouvido. Desde as próprias do ouvido, as infecciosas, até externas do ouvido. Uma muito frequente, por exemplo, é a disfunção de ATM, que é aquela dor causada pela articulação temporomandibular. Não tem absolutamente nada a ver com o ouvido, mas é o ouvido que dói. Em geral, essas infecções de vias aéreas que eu comentei de ouvidos, você tem a dor de ouvido associada a fatores de gripe. Dor, mal-estar, febre, perda de apetite, etc. Um grande problema, eu vou pedir para colocar uma imagem de ouvido. Vamos ver o ouvido por dentro. O ouvido por dentro. Vamos ver como é que é. Pode soltar aí a imagem. Então, veja bem, ó. O que está na seta vermelha é a parte externa do ouvido. É a chamada de orelha externa. Quando o médico vai te examinar, ele enxerga esse canal até uma parede flexível, que é essa membraninha cor-de-rosa que está dentro do círculo azul. Esse é o tímpano. Então, dali até o tímpano é o nosso meio de contato do ouvido com o ambiente externo. Dentro do tímpano tem 3 ossinhos lá em cima, perto da membrana, que são martelo, bigorna e estribo. Aquela região central é a orelha média. Então, a otite média é a infecção de ouvido que acontece dentro dessa cavidade. Ela é a mais frequente no inverno. Se você pinga algum remédio de ouvido, alguma coisa, ela não consegue penetrar nessa região, porque ela é blindada pelo osso temporal aqui. Então, as pessoas acabam se automedicando e causando um sério problema. Infecção de ouvido deve necessariamente ser tratada por um médico. O paciente tem que procurar um médico. E como você disse, se é um sintoma e que pode ser sintoma de outras doenças, não pode nem pensar em fazer automedicação. Vá ao médico para descobrir, epa, isso é sintoma do quê? E tratar o que é que está acontecendo. Isso, uma dica para os telespectadores. Essas dores de ouvido que vêm, vão, melhoram, pioram, geralmente não são doenças do próprio ouvido, tá? Joia. Próxima pergunta, então. Vamos lá, pode soltar. Eu tenho sinusite e rinite. Gostaria de saber o que nós podemos fazer para não ter gripe nesse tempo agora como está atualmente. Olha lá, sinusite e rinite, quem tem? Todos nós. Nessa fase parece que piora, né? Isso. Os estudos mostram que 30% da população sofrem com rinite alérgica, que é a inflamação das mucosas do nariz. O paciente às vezes não sabe, a maior parte das pessoas não sabem que eles confundem os sintomas de rinite e sinusite, associam como sendo a mesma coisa e muitas vezes não são. Claro que cabe ao especialista tentar separar o joio do trigo, óbvio. O paciente que tem uma rinite alérgica importante ou uma sinusite de repetição, ele já tem um nariz que não funciona bem, já tem um problema de vida dele. Então, obviamente, quando ele é exposto a essa época do ano em que as pessoas normais já teriam mais problema, ele é um sério candidato a ter mais complicações, né? Então, os sintomas de rinite em geral são aqueles clássicos: coceira, espirro, ardência nos olhos, gotejamento nasal, mas você também pode ter na rinite alérgica dor de cabeça e sensação de pressão na face, que as pessoas falam, estou entre aspas com a sinusite atacada. Às vezes não é. Uma dica que eu dou para os meus pacientes, que eu costumo falar assim, pense em sinusite, pense quando você tem um resfriado, você está com resfriado e ele piorou a partir de uma semana ou depois de 10 dias ainda não deu tempo.
Geralmente a sinusite é uma infecção oportunista, como eu expliquei na garganta, no nariz também ocorre. As bactérias que moram no nariz falam, tem alguma coisa que baixou a imunidade, eu vou me desenvolver. Então, não é qualquer entupimento nasal, coriza ou dor que o paciente até deve sair tentando cobrar do seu médico antibiótico ou pedir exames. O médico está bem adaptado e bem treinado para poder fazer o diagnóstico preciso. É verdade que na sinusite as pessoas têm uma dor no maxilar? Na sinusite, você pode ter uma dor irradiada para os maxilares, geralmente nessa região frontal aqui. Por quê? O que a gente vê externo no nariz, na verdade, não corresponde ao nariz. A gente vê 20% que é o nariz. O nariz se assemelha a um formigueiro escavado na face. Ele tem câmaras aqui dentro para tornar o osso da face mais leve. Câmaras de ressonância, que são seios faciais. A gente tem os seios maxilares, que são escavações nessa região. Então, uma infecção do seio em grego é sinus, daí sinusite, inflamação, pode dar uma dor irradiada para os dentes aqui. Tá. Pode dar. Pode, não Pode significa dar. que toda sinusite vai dar e não Exato. significa que toda dor por aqui é sinusite. Às Exato. vezes você tá com problema de canal, também precisa procurar Que o dentista. também pode dar sinusite. Aí é que Olha, tá a faca de dois gumes. né? Aliás, a gente vai falar em breve sobre essas bactérias que moram na nossa boca. A gente, infelizmente, está tendo um caso tão sério, né? E a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Dessas bactérias oportunistas que podem ir para o lugar errado. Eu volto aqui já para a gente Tá continuar a nossa conversa. Gente, dormir é muito importante, até para as doenças respiratórias, né? Fundamental. Se a gente dorme bem, a imunidade fica melhor também, né? Isso, claro, o sono é o melhor regulador da imunidade que nós temos. Então, primeira coisa é o sono. Superior até que a alimentação. Perfeito. Ó, eu vou abrir para o WhatsApp também já. Você que já tem o nosso número pode mandar pergunta. Se você não tem, anota aí. 011 950 45 18 40. Mas antes tem mais uma pergunta que vem das duas. Pode soltar. Eu gostaria de saber se o sedentarismo influencia as pessoas a estar tendo dor de garganta e dor de ouvido nessas mudanças de estações. Nossa, eu amei a pergunta dele, porque eu já ouvi até uma Muito professora boa. da academia, não sei se era para me estimular, mas ele falou, faz bastante exercício que você vai evitar de ficar doente, gripado, é verdade? É verdade até certo ponto. Obviamente, a atividade física é um excelente regulador da imunidade, mas como tudo na vida, com restrições. Se você exagera, ele passa a ser um vilão ao invés de um aliado. Então, se você passa do ponto ótimo do exercício físico, isso baixa a imunidade e você pode se contaminar mais facilmente. Então tem que comer direitinho, fazer exercício direitinho, dormir direitinho e prestar atenção no teu corpo. Exato, né? e viver bem com as pessoas. Isso é importante. Isso é fundamental. Sabe que a telespectadora que estava lá nas ruas e falou sobre as dores de garganta frequentes, né? Eu tive uma época que eu tinha uma atrás da outra. Eu ficava triste com alguém, doía a garganta. Ficava triste ali, doía a garganta. O corpo reflete muito o que a nossa alma está passando, né? Isso é interessante. Bom, tem muitas perguntas já chegando aqui. E aqui vem do DDD 62, ela é de Goiás. Ela diz que mora em Petrolina, Goiás. Mas Petrolina não é Goiás. Eu acho que eu não estou conseguindo ler o nome da cidade certo. Mas ela é de Goiás, ela diz, eu tenho muita dor de cabeça e minha garganta inflama muito. Eu não posso lavar a cabeça muito tarde, porque senão a sinusite ataca. O que é isso? Será que é sinusite mesmo? Bom, Pois é, muitas vezes é o que eu falei da rinite alérgica, ela pode ser confundida com a sinusite. Existe uma entidade médica chamada rinite vasomotora. Então, os vasos do nariz, eles incham e murcham sempre para tentar regular a temperatura que eu havia comentado antes. Algumas pessoas que têm esse processo alérgico perdem esse grau de ajuste fino, o nariz acaba inchando por qualquer coisa, mudança climática, exposição a temperaturas extremas, ar-condicionado, e logo elas falam, eu tô com sinusite, quando às vezes não é. a parte hormonal, quando ela não está certinha, equilibrada, ela pode fazer esse inchaço de mucosas? Pouco frequente, Pouco ela pode frequente. causar as dores de cabeça, mas em termos de rinite, não. Ok, mais uma pergunta sobre sinusite. Aliás, a gente tem imagens para mostrar a sinusite. A pergunta é de São Paulo e a nossa telespectadora gostaria de saber se sinusite tem cura. Então, sinusite, infecção. Quando a sinusite é uma infecção, são coisas da medicina que são curáveis, coisas que são cirúrgicas e infecciosas tratadas. Tem cura. Rinite alérgica não, que é alergia. Às vezes a rinite é o pano de fundo por trás da sinusite. Vamos mostrar a imagem da sinusite para a gente tentar entender o que é a Olha, sinusite. o que está em verde, olha como o nariz é aquilo que eu comentei, ele parece um formigueiro, que a gente vê nariz é só a ponta do iceberg. Internamente nós temos essas escavações. O que está em verde é o normal, é uma mucosa clara, normal. O que está em vermelho, lá mostrando a sinusite, todos esses seios da face, a parte interna do nariz fica inchada,
bem vermelha e com muco, secreção ou pus no caso de uma infecção. Então você separa o lado bom do lado ruim. Muito bem. Então, sinusite tem cura, rinite, controle. Exatamente. É isso. Ok, a pergunta agora vem de um telespectador e ele fala assim: boa tarde, Cláudia, meu nariz entope quando eu respiro com dificuldade. Tem uma pequena melhora quando eu uso o Neossoro, 2 gotinhas em cada parte do nariz. Me ajude, doutor. E quando eu vou cantar alguma canção, eu me canso e não consigo acompanhar. Então, uma excelente pergunta, uma excelente questão. Esses produtos que se usam no nariz, esses descongestionantes clássicos, eles são os maiores inimigos do otorrinolaringologista, porque eles causam as rinites alérgicas. Eles dão um inchaço rebote. A pessoa chega no consultório e fala: doutor, eu só consigo dormir ou reagir se eu pingar um desses remédios descongestionantes. Realmente ele é benéfico se você utilizá-lo por um tempo muito curto, 3 a 5 dias. A gente utiliza em pós-operatório, por exemplo. Mais do que isso, ele faz a mucosa murchar, mas de 5 a 10 minutos depois, ele faz a mucosa inchar 3 a 5 vezes mais do que ela estaria normal. Então eu faço uma analogia, como um alcoólatra falar que ele precisa tomar álcool para ficar bem. Exato, ele vai causar a doença. Então tem que procurar um médico e dar um basta nessa história de pingar gotinhas no nariz. Outro gancho é que esse remédio pode ser prejudicial para quem tem problemas cardíacos, ele aumenta a pressão, é abortivo e é doping em esportes também. Parou, né? Parou, tá bom? A pergunta agora é a seguinte: sou Josenira, sou muito alérgica, tenho muito nariz entupido e só vivo com ele escorrendo. São sintomas clássicos de rinite alérgica. A gente divide a rinite alérgica em 2 grupos de sintoma: os irritativos, coceira, espirro, lacrimejamento nos olhos, e os obstrutivos, nariz entupido e sensação de cefaleia. Os irritativos, eles são melhores tratados com medicamento. Os obstrutivos são um pouco mais difíceis, mas a gente dá jeito em todas as coisas. Tá joia. A nossa telespectadora é a Maria de Fátima. Ela diz: eu tenho muita dor de cabeça quando eu acordo. Será que é o ventilador ligado a noite toda? Porque também ataca a minha sinusite. A gente tem que investigar bem, essa dor de cabeça pela manhã, ela pode ser sintoma de outras coisas, não só de alergia. Uma coisa clássica que eu já comentei em outra pauta é a tal da apneia do sono, aquelas paradas de respiração. A baixa oxigenação à noite faz com que a gente tenha cefaleia matinal. Então essa telespectadora deve procurar um médico. Olha lá que interessante. A gente vai aprendendo umas coisas incríveis aqui, né? Talvez você nunca tivesse prestado atenção, isso nunca tivesse sido um alvo de atenção, mas tem que ser. Acordar todo dia com dor de cabeça, então pode ser cefaleia, que pode ser apneia do sono ou outra doença. E que isso é sério, né? Não é pra gente ser Lógico. negligente. Bom, vou abrir um vídeo aqui errado, deixa eu ver se eu consigo sair dele. Saiu. A Maria, de São Luís do Maranhão, ela gostaria de saber qual é a causa da laringite. A gente falou da faringite, muito bom, Maria. Vamos falar de Vamos laringite. lá, tem uma confusão. O que é faringe, o que é laringe? A faringe é a parte do corpo que conecta o sistema respiratório com o sistema digestivo, essa parte alta da garganta que a gente vê quando olha a boca. A laringe é a nossa primeira entrada do órgão respiratório para as vias aéreas inferiores. E a laringe tem uma particularidade, ela contém as cordas vocais. Então, sintomas clássicos de laringite são rouquidão, dor de garganta, sensação de pigarro. Elas são causadas por inúmeros fatores, mas elas também entram no grupo das doenças das vias aéreas superiores, as IVAs que eu comentei. Então, em geral, são doenças virais ou bacterianas. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Cláudia Sergipe. Ela gostaria de saber por que ela tem secreção só do lado esquerdo do nariz. É comum isso? Ela tem que ser investigada. Ela pode ter sinusite somente do lado esquerdo. Ela pode ter uma obstrução nasal, um desvio de Pode septo. acontecer. Pode acontecer. É um órgão espelhado. A gente tem uma narina direita e esquerda com seus componentes internos. Então você pode ter um problema localizado. Ok. Doutor, tem várias perguntas parecidas aqui falando sobre um tal pigarro. Tem uma que fala assim, é como se tivesse um catarrinho preso no fundo da minha garganta. Aí tem gente falando assim, eu sinto sensação de sufocamento à noite por conta desse mal-estar. Parece que tem algo grudado no fundo da minha garganta. Tem muita gente falando da mesma coisa. O que é isso? Muito comum, olha, vou falar para todos vocês, isso é extremamente comum em consultório. Então essa história de pigarro, ardência, sensação de corpo estranho, é uma das coisas mais habituais em consultório de otorrinolaringologia. A gente tem que investigar, mas a doença mais comum associada a isso é a doença do refluxo. Aquela história de queimação, azia, e as pessoas falam, mas doutor, eu não tenho nada no estômago, como que eu tenho isso? Em 70% dos casos, em média, os pacientes não têm sintomas gástricos, mas têm sintomas otorrinolaringológicos. Por quê?
pequenas quantidades de ácido conseguem vencer as vias digestivas, elas têm um mínimo de preparo para aguentá-las e chegam na garganta que não foi preparada para receber esse agressor. E ela se defende da maneira que ela tem, produzindo muco para lavar esse agressor, como lavar uma calçada suja, sensação de sufocamento, porque é expulsão de corpo estranho, tosse seca, rouquidão, voz metálica, ardência. Geralmente as pessoas falam, eu tenho uma dor de garganta ligeiramente deslocada para a esquerda, porque a entrada do esôfago, que é o tubo que conecta a garganta à boca, a faringe à boca, é ligeiramente deslocado para a esquerda. Então o paciente aponta para essa região também. Olha que interessante. Vamos fazer essa pauta sobre refluxo e logo, porque o refluxo ele também está tão ligado a essa correria do dia a dia, ao nosso estresse, à alimentação errada, né? Não só, até mesmo as intolerâncias alimentares também. Mas eu sei que as pessoas no estresse acabam tendo um pouquinho mais de refluxo. Também, como eu falei das amígdalas, o estômago também é um órgão-alvo e a gente vive numa sociedade industrializada, não tem mais aquela comida caseira, com conservantes, então é um problema de saúde pública. Importante a gente aprender sobre o nosso corpo, né? Igual ler manual do carro novo, da geladeira, do micro-ondas. Então, tem que conhecer. E eu sou muito grata pela oportunidade da gente ter sempre um especialista aqui. E hoje, nosso especialista maravilhoso, doutor Alfredo Lara, muito obrigada por ter vindo. Ele tem um Insta, que você pode seguir lá, eu ia falar site, mas é o Insta, DRE Alfredo Lara, que é de doutor Alfredo Lara, DRE Alfredo Lara. Mas você pode entrar em contato através do 011 98810 0226 ou e-mail doutoralfredolara@hotmail.com. Pode entrar em contato, marcar um bate-papo, tirar suas dúvidas. Muito obrigada e até a próxima oportunidade, Até a próxima. viu?